E aí, moçada do primeiro ano, beleza? Então, até que enfim, né? Chegamos aí no nosso último vídeo do ano, que é o vídeo 6 de Geografia, questões 21 a 24. Eu espero que vocês estejam colocando em dia para sair de férias logo. Quanto mais rápido vocês terminarem, mais rápido vocês entram de férias, porque assim, terminou a apostila 1, que é de agosto a setembro, né? E a apostila 2, que é essa, você já entra de férias, né? Não é assim? Porque se você não está de recuperação, você já entra de férias. Fazendo tudo, né? Você não está em recuperação, você já está de férias. Então, vamos lá? A gente vai ver aqui, nós vamos falar sobre essas últimas questões, sobre as bacias hidrográficas, cobertura vegetal nas bacias hidrográficas e renaturalização de rios, né? Vamos ver como que funciona isso. Então, vamos lá. O que é isso? O que é, a gente vai falar sobre a vegetação, a cobertura vegetal próxima das bacias hidrográficas. Então, vamos lá. Alterações demográficas e econômicas são fatores que contribuem para a degradação da cobertura vegetal em unidades de paisagem. Além disso, a vegetação é essencial para a proteção de áreas de recarga de aquíferos. Por que ela é essencial? Porque quando chove e a água bate num solo que não tem cobertura vegetal, ela escorre e vai embora. Quando a água bate num solo que tem cobertura vegetal, a cobertura vegetal segura aquela água e ela vai infiltrando vagarosamente no solo até chegar no lençol freático ou nos aquíferos, né? O contrário de quando não tem de jeito nenhum cobertura, que aí não dá tempo da água ficar lá, porque a planta não está segurando, a água bate no solo e escoa, vai embora, né? A fragmentação do habitat provoca mudanças climáticas locais. A erosão dos solos, né? Isso é a fragmentação do habitat, né? Que provoca mudanças climáticas locais, a erosão dos solos, a eutrofização e eu vou até grifar aqui, ó, porque eu busquei para vocês para falar, a gente não sabe o que é eutrofização. Então, causa a eutrofização e causa também o assoreamento. O que é eutrofização? A eutrofização ou eutroficação é o crescimento excessivo de plantas aquáticas para níveis que afetem a utilização normal e desejável da água. Por exemplo, a eutrofização cresce a quantidade de plantas e aí aquele lugar deixa de receber luz solar, aquele lugar deixa de receber mais oxigenação. Então, essa eutrofização é isso aqui, ó, eutrofização. É esse lugar aqui, tá vendo? Ó, nós estamos aqui nele, tá vendo? Essa mancha toda verde aí, ó, isso aqui tudo é eutrofização, tá? Então, a utilização normal da água não é possível quando causa isso. Qual que é o fator substancial para esse aumento? É a maior concentração de nutrientes, essencialmente o nitrogênio e fósforo. E o que é o assoreamento? É o processo pelo qual o leito de um rio ou lago se eleva em função do acúmulo de sedimentos. O que é acúmulo de sedimentos? Aquela terra, aquele cascalho lá no fundo dos córregos, dos rios, né? E detritos levados para dentro dele pela água das chuvas, que retira esse material por erosão de regiões desmatadas, próximas ou distantes dos cursos d'água. Assim, o conhecimento sobre a hidrologia, a flora e fauna de corpos d'água são essenciais para as estratégias conservacionistas. E aqui, ó, nós temos aqui uma imagem de assoreamento, ó, assoreamento. Para quem anda muito ali para o lado do Brasil Park Shop, em frente, né, o MC Donald lá, que o povo gosta de chamar de McDonald's, lá de frente tem o Córrego das Antas. E o Córrego das Antas está muito mais largo do que essa imagem aqui. Então, lá também sofre com assoreamento. Não sofreu, não. Sofre ainda, tá? Então, vamos para frente. Crise hídrica. 40% da população do planeta não recebe água potável, que é aquela água que é própria para consumo, né? 80% da água utilizada no contexto mundial não passa por ET. O que é a ET? Estação de Tratamento de Esgoto. 25% da água de São Paulo não é tratada.
82% da água de Teresina, no Piauí, não é tratada. Olha só a quantidade, né? E até 2050, ou seja, nós já estamos bem próximos, né? Só daqui a 30 anos, e 30 anos passa muito rápido, 25% da população do planeta sofrerá com a crise hídrica. Então, vamos seguindo. Ciclo hidrológico. Refere-se à troca contínua, esse ciclo hidrológico aqui, você já está cansado de saber o que é, porque desde lá do primeiro ano que é do Fundamental 1, vocês vêm estudando o ciclo hidrológico, né? Refere-se à troca contínua de água na hidrosfera, entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas. Quais são as etapas? A evaporação dos oceanos e outros corpos d'água no ar e transpiração das plantas terrestres e animais para o ar. Professora, a água evapora mesmo? Ué, quando estão fazendo arroz ou fazendo comida, que coloca água. E aí liga o fogo. Quanto mais esquenta, mais ela vai ferver. Quando você levanta a tampa ou abre a tampa, não sobe aquele vapor, aquilo ali está evaporando a água. As plantas transpiram e os animais, né? Plantas e animais transpiram, então nós transpiramos. As plantas aqui, elas evapotranspiram, tá? Condensação, formação de nuvens nas áreas mais elevadas da troposfera. O que é saturação? É a etapa em que as nuvens estão com a máxima umidade relativa do ar, ou seja, a saturação é quando você olha para o céu e fala, não, tá preto, vai chover. Não tá preto, tá um azul escuro, porque é o acúmulo das gotículas de água ali, e depois que tiver daquela coloração, vai precipitar, ou seja, vai chover. E a precipitação é a condensação do vapor de água do ar e caindo para a terra ou no mar, né? O que é oceanografia? Oceano é um corpo principal da água salina e um componente principal da hidrosfera. Aproximadamente 71% da superfície de terra é coberta pelo oceano. O oceano é um corpo de água contínuo que geralmente é dividido em diversos oceanos. Eles são 5. Vamos começar. É o Pacífico, depois o Pacífico é o mesmo que banha o Japão. O Atlântico, que banha as terras brasileiras, depois o Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Quais são os tipos de lagos que nós temos? Nós temos os lagos tectônicos, aí eu busquei essa imagem aqui, ó, lagos tectônicos, águas acumuladas nas deformações da crosta terrestre, ou seja, esse desenho aqui é a boca de um vulcão, só que esse vulcão aqui está adormecido ou ele não funciona mais, né? E aí solidifica lá no fundo e fica esse buraco. Então começa a chover e começa a juntar água, aí vem passarinho que pousa aqui para ver se tem comida. Aí tem ovinho de peixe colado nos pés do passarinho e aí que começa a ficar bem bonito, um lago com plantas, com peixes e assim por diante, né? Porque os passarinhos vêm, faz o cocô deles e a maioria tem sementes, né? E aí começa a brotar aqui, porque essas terras são extremamente férteis e vira aqui uma linda paisagem. Lagos de origem vulcânica, as águas que ocupam as antigas crateras de vulcões extintos. Esse aqui é o Lago de Viti, na Islândia. Nós temos os lagos residuais, que correspondem a antigos mares de água salgada. Esse aqui é o Mar Morto. Isso aqui tudo, ó, tudo branco aqui, ó. Isso aqui tudo, essa parte toda branca aqui que mostra aqui, isso aqui tudo é sal, né? Por isso que o Mar Morto aí recebe esse nome, beleza? Então, nós temos hidrologia, e aí a gente tem aqui os elementos de um sistema de água subterrânea, né? O lençol subterrâneo é água acumulada no subsolo devido à infiltração das precipitações. Ocorre principalmente em terrenos sedimentares. O lençol subterrâneo é dividido em freático. O que é o lençol freático? Lençol superficial ou lençol de água é a superfície que delimita a zona de saturação da zona da aeração do solo. O que é a zona de aeração? É onde tem alguns buracos, tipo buraco de minhoca, que aí vai correr o ar dentro do solo, então é chamado de aeração. Abaixo do lençol freático, a água subterrânea preenche todos os espaços porosos e permeáveis do solo. E
o lençol cativo, que é isso? Quando se obedecem às leis de escoamento, definem-se dois tipos de lençóis, né? Que é o cativo e o freático. E o cativo encontra-se confinado entre duas camadas impermeáveis sofrendo forte pressão. Então, o lençol freático é esse de cima que a gente, né, tem mais costume de ouvir falar. O que é a renaturalização de rios e córregos? Olha o nome, renaturalizar. O objetivo é recuperar os rios e córregos de modo a regenerar a biota natural. Propõe-se ainda preservar as áreas naturais de inundação e impedir qualquer uso que inviabilize tais funções. É possível renaturalizar rios e córregos urbanos? Vamos ver. Existem zonas urbanas, e aí ele mostra as imagens aqui, né, de poluição, onde os rios e córregos deixam de cumprir suas múltiplas funções e usos e passam a ser somente receptor de dejetos. A população ribeirinha, que lança seus esgotos diretamente nas águas, sofre com o mau cheiro e com o perigo de doenças de veiculação hídrica. Essas águas não podem ser aproveitadas para lazer, pois o contato torna-se um risco à saúde pública. E pode andar aqui dentro de Anápolis, os córregos, né, que passam dentro da cidade, eles são praticamente assim. A primeira etapa para a recuperação de rios e córregos, tornando-os mais naturais, é sanear e tratar os efluentes antes de lançá-los. As inúmeras fontes de esgotos devem ser coletadas, tratadas e depois lançadas corretamente aos cursos d'água, ou seja, já vai estar água limpa, né? Rios e córregos adaptados à natureza, com águas limpas e salubres, ou seja, que é saudável, valorizam as regiões, recreação em zonas densamente povoadas. Quando integrados em parques naturais ou áreas verdes acessíveis a todos, sua importância aumenta. Por quê? Porque a água é vida, né? Renaturalização de rios e córregos. Para realizar a renaturalização de cursos d'água, é importante considerar os seguintes aspectos: o acesso à água, ampliação do leito do rio, a recuperação da continuidade do curso d'água. Não é só naquele local, tem que dar continuidade no córrego todinho, né? Então, isso é dar continuidade no curso d'água. Aplicação de técnicas da engenharia ambiental, o restabelecimento de faixas marginais de proteção e da mata ciliar, ou seja, tem que estabelecer um lugar ali que vai plantar ali tudo de novo para ser a mata ciliar. A mata ciliar, ela protege a margem dos rios, né? Como os nossos cílios protegem os nossos olhos. Por isso que é mata ciliar, que vem de cílios. A reconstituição de estruturas morfológicas típicas no leito e nas margens, como depósito de seixos rolados. Depósito de seixo rolado aqui são cascalhos, tá? A promoção de biotas especiais e a propiciação de elementos favoráveis ao lazer. Então, isso aí tudo é preciso observar se tem isso aqui tudo. Tendo isso aqui tudo, dá para renaturalizar. A recuperação da condição natural do curso necessita principalmente de áreas disponíveis que não tragam prejuízos e riscos para terceiros. A demanda deve ser calculada com base na dinâmica do leito do rio, na vazão da água, no perfil longitudinal do canal, na geomorfologia da região, no tipo de solo, no tipo de cobertura do solo e nas condições de uso e ocupação das margens e demais áreas da bacia de contribuição. Isso aqui é serviço para o engenheiro ambiental, né? Em áreas onde existe limitação de espaço livre disponível, a solução ideal talvez não seja possível. Porém, soluções adaptadas devem ser buscadas, por exemplo, a recuperação de apenas uma das margens. Porque, ó, um lado aqui são as casas, né? Então, já que não dá para derrubar a casa para poder fazer a recuperação, recupera-se o outro lado. Aí na primeira imagem só gramínea, depois uma gramínea e umas arvorezinhas, depois mais árvores, depois bem, né? Bastante árvore. Aí dá para fazer direitinho, né? Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o conflito entre o uso da recreação e lazer e os interesses de proteção ambiental. O uso intenso pode alterar as condições de habitat naturais,
perturbando os locais de nidificação. Nesses casos, é importante o controle do número de visitantes, conforme a capacidade de suporte do ambiente e a conscientização dos mesmos, evitando destruição de biotas mais sensíveis. A implementação do processo de renaturalização de rios, além de exigir profundos conhecimentos a respeito da sua dinâmica morfológica, requer a compreensão e a aceitação da população ribeirinha, porque não adianta nada. Vai recuperar um rio dentro da zona urbana e a população não ajuda, continua sujando, continua jogando lixo, e aí quando chove e o rio enche e aquela lixaiada vai para dentro da casa das pessoas, fala, porque foi o prefeito, porque a culpa é o prefeito. Não, o prefeito não foi lá jogar lixo, né? A demanda por áreas adicionais é calculada em relação às características do rio, dinâmico do leito do rio, a vazão de enchentes, ou seja, como que o rio, como que ele reage às enchentes. É muita água derramada, o leito suporta toda a água, né? Perfil longitudinal, material transportado, vegetação e etc. Dependendo do tipo de rio, a transformação anual do seu curso pode limitar-se a poucos centímetros, mas também pode chegar a vários metros. O cálculo da demanda de áreas adicionais orienta-se pelo prazo de 20 a 25 anos. Mapas históricos, fotos aéreas e observações da natureza geralmente trazem indicações importantes. Para assegurar as áreas lindeiras a longo prazo, é necessário indicá-las em todos os planos estaduais e municipais de uso do solo. É recomendável que o órgão responsável pela gestão das águas correntes compre essas terras. No caso da Alemanha, esta solução às vezes é adotada pelos estados e municípios. Compra aquela terra ali, porque aí manda os moradores para outro lugar, desmancha tudo que foi feito de construção humana ali, né? E aí o estado e o município vai ser dono e fica aquilo ali como sendo área de proteção ambiental e renaturaliza o mais rápido possível, né? Porque aí não vai ter intervenção humana de novo. Aí aqui tem uma imagem, né? Área disponível e tempo, ó. Aí ele mostra aqui, né, que o meio está o rio ali, aí, né, dos dois lados aqui, ó, não tem nada, aqui também não tem nada, e já nesse aqui, ó, já começa a ter, tá vendo? Ó, tem as plantas aqui, aumentou também. Então, começou a renaturalizar, né? A nossa questão 21 diz o seguinte: as modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias hidrográficas influenciam o seu comportamento hidrológico. A alteração da superfície da bacia tem impacto significativo sobre o escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado quanto ao efeito que provoca no comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e na vazão média. Ao analisar 3 rios com coberturas vegetais distintas, uma cobertura agrícola, ou seja, arrancou a natural e plantou, né? A outra, floresta regenerada, e a outra, floresta natural, de uma mesma bacia hidrográfica após uma mesma precipitação. Concluiu-se que a vegetação é fundamental no comportamento da vazão dos rios, uma vez que a vegetação de cobertura natural possui o menor pico de vazão, ou seja, essa de cobertura natural aqui, ela vai segurar mais a água no solo, o que vai conseguir encher mais ainda a bacia hidrográfica, certo? Questão 22. A renaturalização de rios e córregos é há muito tempo uma realidade na Europa, no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e em outros países. No Brasil, ainda são muito tímidas as iniciativas, mas algumas poucas cidades estão adotando essa importante prática. A legislação brasileira avançou ao estabelecer comunidade territorial para a gestão desse recurso, o que as bacias hidrográficas têm que renaturalizar todas as bacias hidrográficas, porque aí, tendo a quantidade de vegetação, né, próxima delas, que permite, a água dificilmente vai acabar, né? E aqui nós temos, né, o Enem de 2017. A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o processo de quê? Ó, bacias naturais florestais, retida no local, porcentagem de chuva, de 80 a 100, escoada de 0 a 20.
Bacias de ocupação agrícola, cultivos, segura somente de 40 a 60, escoa de 40 a 60. Bacias de ocupação residencial, retém menos e escoa mais. Bacias de ocupação urbana pesada, retém de 0 a 10 e escoa de 90 a 100%, né? Ou seja, o asfalto aqui é o grande vilão. Onde bate a chuva aqui, escoa, vai embora a água mesmo. Então, a leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o processo de recarga dos aquíferos. Beleza? E a questão diz assim, isso aqui foi do Instituto Federal da Bahia no ano de 2015. A crise hídrica vivida pelos moradores do Sudeste chamou atenção pelo ineditismo e por ocorrer na região mais desenvolvida e populosa do Brasil, um país que é abundantemente em água. O território nacional é cortado por centenas de rios, entre eles o Amazonas, o mais caudaloso do planeta, que acumula a maior reserva de água doce do globo, equivale a 12% do total mundial. Na América do Sul, somos donos de 70% dos mananciais de água doce. A partir da afirmação anterior e seus conhecimentos sobre a hidrografia e a crise hídrica no Brasil e no mundo, leia as proposições a seguir. 1. A falta de chuvas é a principal causa da crise hídrica no sudeste do país, mas outros fatores também contribuíram para o problema, tais como o crescimento desordenado das cidades e as falhas no sistema de distribuição. Ok, né? 2. O enfrentamento da falta de água passa necessariamente pelo uso racional dos recursos por toda a sociedade, cabendo à população economizar no uso diário, aos agricultores encontrarem meios eficazes de irrigar as lavouras e às indústrias implantarem sistemas de reuso da água. Correto? 3. A falta de água no mundo está tão somente ligada, olha a frase, está tão somente ligada à sua distribuição geográfica, uma vez que esses mananciais hídricos estão ligados a regiões que apresentam altos índices pluviométricos, o que justifica sua escassez em climas mais secos. Das afirmações elencadas acima, pode-se considerar que uma delas está incorreta. Qual é? A 3. E explique por que ela está incorreta, né? Porque não é a falta de água estar tão somente ligada à distribuição geográfica. Tem outros fatores. E aí você pode colocar os fatores aí. Beleza? Então chegamos ao final aqui do nosso último vídeo. Espero que vocês coloquem as atividades em dia para entrar logo de férias. Até!